Salve, salve, moçada! Eu sou o professor Dunga, do seu canal Professor Dunga Química. Estamos hoje aqui para a nossa segunda aula a respeito de sistemas homogêneo e heterogêneo de matéria. Na nossa primeira aula, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá no nosso playlist, procura essa aula, é fundamental para você. Mas nessa nossa segunda aula nós complementaremos com vários exercícios, várias situações que se tornam complexas em nível de vestibular e principalmente para o seu Enem. Eu te convido, participa dessa aula, valerá a pena. Faz a sua inscrição no nosso canal, dá teu likezinho, compartilhe com seus amigos, vai lá no sininho, pede as notificações quando novas aulas estão chegando. E eu te digo, a aula de hoje é fundamental para que nós completemos esses nossos conceitos. Então, vamos à aula de hoje. Moçada, vamos dar uma olhadinha nesses dois casos, ambos importantes. Vamos lá. O 5, olha o que ele diz. Eu tenho um sistema em mistura, que tem mais do que um componente, formado por areia, sal mais açúcar. O que esse sistema de matéria é? Professor, é uma mistura. Verdade. É um sistema em mistura. De natureza homogênea ou heterogênea? Uma mistura de natureza heterogênea. Uma mistura heterogênea. Agora que vem o grande detalhe. Quantas fases esse meu sistema apresenta? É um sistema em mistura heterogênea com 3 fases. É um sistema que apresenta 3 fases. É um sistema trifásico. Beleza? Aí você vem e me pergunta, mas, meu professor querido, por que é uma mistura heterogênea trifásica? Vamos por partes. Areia, sólido cristalino. Sal, sólido cristalino. Açúcar. Açúcar, sólido cristalino. Muito bem. 3 sólidos em mistura. Veja, nunca mais esqueça isso. Observação importante. Observação importante. Mistura de sólidos é sempre uma mistura de natureza heterogênea. Então, observação. Mistura de sólidos. Mistura de sólidos é sempre heterogênea. É sempre um sistema em mistura heterogênea. Com um detalhe, e esse detalhe é fundamental. Se eu tenho X sólidos, eu terei X fases. Sempre. Sempre que eu tiver X sólidos, eu terei X fases. Então veja bem, eu tenho 1, 2, 3 sólidos. 3 sólidos, 3 fases. 4 sólidos, 4 fases. O número de sólidos que o meu sistema apresentar será o meu número de fases. Acabou. A qualquer sistema em mistura heterogênea de sólidos, o número de sólidos é igual ao número de fases. Beleza? Que também, por uma consequência, é o número de componentes. O número de sólidos é o número de componentes do meu sistema. 1 componente, 2 componentes, 3 componentes. Morreu. Então vamos lá. Olhe o exemplo de baixo. Granito. O que é granito? O aluno às vezes vem e diz assim, isso é uma pedra. Fala isso para os geólogos. Fala isso para o povo da geografia. Eles vão ter um infarto. Gente, o granito é uma rocha, beleza? Aonde, eis o grande detalhe. Este granito, esta estrutura rochosa, ela é formada pelo seguinte sistema de constituintes. Então vamos lá, os meus componentes. Primeiro, o granito
é formado por mica, feldespato, mica, feldespato e quartzo. Ora, gente, o que eu quero dizer com isso? Aquela rocha denominada granito, ela tem normalmente um corpo acinzentado, com alguns pontos mais escuros, poderíamos dizer pretos, e com um brilho cristalino característico. Cada uma dessas estruturas é um dos componentes. Por exemplo, aquele corpo acinzentado, mais escuro, é o feldespato. Aqueles pontinhos pretos que eu tenho na estrutura do granito é a mica. E o brilho de cristal, exatamente, é o quartzo, cristal de rocha. Então eu tenho aqui três componentes sólidos agregados. Lá na estrutura de formação das rochas, que isso aí leva milhões de anos, sobre alta condição de pressão e temperatura, fundiu-se numa única rocha, porém ela é formada por três componentes. Espera um pouquinho, professor. Tem 1, 2, 3 componentes. Isso. Então você está querendo? Sim. Estou querendo lhe dizer que esse sistema denominado granito é formado por uma mistura de natureza heterogênea e um detalhe, com 3 fases. É um sistema trifásico, mistura heterogênea trifásico. Mas, professor, é uma coisa só. Calma, a rocha, granito, ela é formada por 3 sólidos agregados, sistema em mistura heterogênea trifásica. Aí você poderia vir para mim e dizer o seguinte, professor querido, e se eu tivesse um potinho? Eis o meu potinho. Eu tenho aqui meu potinho e aqui dentro tem um pedaço de granito. Aqui tem o meu granito. E o que eu fiz? Eu cheguei e joguei aqui água. O que é esse meu sistema formado por granito e água? É uma mistura heterogênea com 4 fases, quaternária. Nossa, professor, mas como assim? Não é só água e granito? Sim. Mas então, é 2 fases? Não. Quando falar em granito, falou em granito, você já sai de um sistema em mistura heterogênea com 3 fases. Espera um pouquinho. Então isso aqui é uma mistura? É uma mistura. É uma mistura. Porque tem mais do que um componente. Homogêneo e heterogênea. 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 E aí, sistema de fases. Quantas fases eu teria no total? O meu total aqui para esse sistema, ele apresentaria um total de 4 fases. Aonde nós teríamos uma fase água e as outras 3 fases estão embutidas no granito. Falou em granito, 3 fases, 3 componentes. Esses sistemas são interessantes. Agora você verá o que vem na sequência. Então vamos lá. Gente, agora vamos lá. Eu tenho aqui 2 casos para você. Ouro em pó, o símbolo do ouro AU, que vem lá do latim aurum, e cobre em pó, cujo símbolo químico é Cu, que vem lá do latim cuprum. Então eu tenho uma mistura de ouro em pó, logo sólido, cobre em pó, logo sólido. O que você vira para mim e diz? O Dungão, no exemplo anterior, você tinha dito para a gente que mistura de sólidos é sempre um sistema em mistura heterogênea, com X sólidos, X fases. Acabou. É isso aí. Então vamos lá. Ouro em pó é um sólido. Cobre em pó é outro sólido. Uma mistura de 2 sólidos. Quantos componentes eu tenho aqui? Ora, vejamos. Ouro em pó, cobre em pó. Número de componentes.
dois componentes. Se esse meu sistema é formado por dois componentes, isso aqui é uma mistura. Acabou, morreu. O que você vai dizer? Que isso aqui é uma mistura homogênea ou heterogênea? Pensa comigo. Quantas fases? Duas. Quantos sólidos? Dois. É uma mistura de natureza heterogênea. Com duas fases. Um sistema bifásico. Acabou. É isso aí. Mas, professor, você disse que era difícil. Eu não falei que era difícil. Eu falei que era interessante. Interessante porque agora eu vou para a parte de baixo. Só para matar de cima. Ouro sólido, cobre sólido, mistura de dois sólidos, mistura heterogênea. Dois sólidos, duas fases, sistema heterogêneo. Beleza. Agora olhe na de baixo. Eu tenho ouro 18 quilates. O termo 18 quilates pode ser escrito assim. Aparece isso em livros, em apostilas, em questões de vestibular. 18K. 18 quilates ou 18K. Ou ainda, pode aparecer assim. Ouro 750. Então veja, aqui pode aparecer escrito ouro 18 quilates, ou ouro 18K, ou ouro 750. Professor, eu posso perguntar? Claro que pode. Por que você diz que isso aqui é importante? Por que eu digo que isso aqui é importante? Pelo seguinte detalhe. O ouro 18 quilates é uma mistura. De que natureza? Homogênea. Ô professor, posso falar? Pode. Se é uma mistura homogênea, é um sistema monofásico. Bingo. Isso mesmo. É um sistema monofásico. Uma única fase. Aí você poderia ir mais longe. Se é uma mistura homogênea, se é um sistema monofásico, eu poderia dizer, e posso sim, que isso aqui é uma solução. Mas Dunga, não é por nada não, mas o ouro 18 quilates, por exemplo, essa aliança, isso aqui é de ouro 18 quilates. Mas isso aqui é sólido. E quem que te falou que só existe solução líquida? Existem soluções líquidas, gasosas e sólidas. Eu tenho aqui uma mistura homogênea, sistema monofásico, quando isso aqui é uma solução. É uma solução sólida. Mas, professor, se posso perguntar, isso aqui é formado por quem? Aí é que é o grande detalhe. O ouro 18 quilates é uma mistura de 75% de ouro mais 25% de cobre, podendo ter também prata. Oh, peraí. Mas o ouro não é um sólido? É. E o cobre ou a prata não são sólidos? São. Mas e como é que pode? Se eles são sólidos, recai na de cima. Eu tenho aqui, ó, ouro sólido com cobre sólido. Então isso aqui deveria ser uma mistura heterogênea bifásica. Detalhe. E esse detalhe faz toda a diferença. Isso aqui é um sistema em liga metálica. Como é que é, professor? Isso aqui é uma liga metálica. E todas as ligas metálicas são o quê? Soluções sólidas. Como, por exemplo, o bronze, que é uma mistura de cobre com estanho. Ou o latão, que é entre zinco e cobre. Ou o aço, a parte metálica do aço, porque no aço eu tenho aproximadamente 99% de ferro, e o restante é
metais como níquel, cromo, molibdênio, tungstênio e também carbono. Ah, mas o carbono é não metal. Tudo bem, tira o carbono. O resto, os outros metais, formam uma liga metálica, que são o quê? De natureza homogênea. Então, toda vez que você tiver metais formando ligas metálicas, você tem um sistema em solução sólida, que é uma mistura homogênea, uma única fase. Lembre, sólidos em mistura, quando eu tenho agregados de sólidos, são sistemas heterogêneos. O número de sólidos é o número de fases. Porém, se esse meu sistema estiver em liga metálica, ele será uma solução sólida, sistema monofásico, mistura homogênea. Aí você pode vir aqui e perguntar para mim, ô professor, por que é ouro 18 quilates? Fala isso para mim, rapidinho, veja bem. 24 quilates corresponde a 100%. O que quer dizer isso? Ouro puro. Como é que é? O ouro puro é o ouro 24 quilates. Se eu tenho ouro 18 quilates, se eu tenho o ouro 18 quilates, isso aqui corresponderia a X. Esse X é a porcentagem do ouro. E quanto que dá isso? 75%. Nossa, professor querido, fale. É a mesma porcentagem que tem aqui. Bingo. A porcentagem de ouro vem desta regrinha de 3. É daí que vem esse detalhe. Professor, eu posso perguntar, por que eu tenho mistura de ouro com cobre? Para aumentar a dureza. O ouro puro é mole. Então adiciona-se, a gente fala dopagem. Você vai adicionando cobre, entre outros metais, exatamente para dar maior dureza à liga, porque senão o anel entortaria, ficaria horrível, tá? Então por isso que se utiliza a relação de liga metálica. E também por uma questão de custo. O ouro puro é mais caro do que a mistura com ouro e cobre ou ouro e prata. Beleza? Agora nós vamos para os outros casos que também são importantes. Vamos ver. Agora nós vamos olhar esses dois casos que são extremamente interessantes também. Então vamos lá. Ar atmosférico. Primeiramente, o que é o ar atmosférico? Escute só. O ar atmosférico é denominado como sendo uma mistura gasosa. Uma mistura gasosa. Uma mistura de gases. Dunga, quais gases? Muito bem. Por exemplo, o ar atmosférico, essa mistura gasosa, ela é formada fundamentalmente por gás nitrogênio, N2, aproximadamente 79%, mais oxigênio, O2, aproximadamente 21%. E existem traços, pequenos traços, de outros gases. Gases como CO2, vapor d'água, hidrogênio, gases nobres, entre outros. Mas, para o nosso efeito de estudo, costuma-se dizer 79% de nitrogênio, 21% de oxigênio. O professor, eu já vi 80% e 20%. Não tem problema, isso não altera em nada a nossa condição de análise, beleza? Porém, o que você deve saber? Misturas gasosas, isso você tem que saber. Misturas gasosas são sempre homogêneas. Misturas gasosas são sempre homogêneas. Isso significa que as minhas misturas gasosas são soluções gasosas. Se são sempre homogêneas, obviamente, uma única fase, são ditas soluções gasosas.
Então, eu teria como análise que todo sistema em mistura gasosa, que sempre é homogêneo, que sempre é uma solução gasosa, é um sistema que sempre vai apresentar o quê? Uma única fase. Então, toda vez que você tiver uma mistura gasosa, essa mistura gasosa tem uma característica: ser um sistema homogêneo, ser uma solução gasosa, ser um sistema monofásico. Portanto, o meu ar atmosférico, formado por nitrogênio e oxigênio, consiste em uma mistura de natureza homogênea. Portanto, um sistema formado por uma única fase. Quantos componentes tem o meu sistema? 2, nitrogênio e oxigênio. Acabou, tranquilo, beleza? Só que o de baixo é importante, pelo seguinte detalhe. O que vem escrito? Precisa estar escrito no texto. Caso contrário, você vai considerar uma mistura homogênea. Mas o que tem que estar escrito? Ar atmosférico mais poeira. O que vem a ser poeira? Escreve lá. São micropartículas de sólido em suspensão. Meninas, meninos, o que agora o meu sistema é? Continua a ser uma mistura. Homogênea. Heterogênea. Uma mistura heterogênea. Com duas fases. Com duas fases. Sistema bifásico. Beleza? Ué, mas por que isso, professor? Ué, vamos junto. Pensa comigo. O ar atmosférico é uma fase gasosa. Tá. Uma fase é a gasosa. E a outra fase é a fase sólida. Então, eu tenho duas fases. Uma fase é a gasosa, o ar atmosférico. A outra fase é a fase poeira, que são os meus sólidos em suspensão. Micropartícula sólida em suspensão. Exemplo interessante. Veja, quando acontecer o caso dele falar ar poluído, ar empoeirado, ar com micropartícula em suspensão, você tem que levar em consideração que é uma mistura de gás mais uma mistura de sólidos. Exemplo interessante, vale a pena observar novamente. Vamos para os próximos. Pessoal, agora nós chegamos nesses dois últimos casos aqui para você. Então vamos lá. Seguinte. Sangue, leite. Paremos e prestemos atenção aqui. Quando você olha um copo com leite, qual é a primeira coisa que se diz? Professor, é uma coisa homogênea. Eu estou vendo lá aspecto visual igual, homogêneo, bonitinho. Calma. E quando você vê uma porção de sangue, uma alíquota de sangue, professor, também a ideia que eu tenho é que é algo homogêneo. Estou vendo ali aquele negócio vermelho. Então calma lá. Calma lá por quê? Tem aspecto homogêneo, mas, na verdade, é um sistema em mistura heterogêneo bifásico. Porque quando se analisa em nível microscópico, ou até mesmo quando você deixa entrar em equilíbrio, o que se percebe? A segregação das fases. Se você deixar um copo de leite em repouso, ele segrega, ele separa uma parte gordura da parte aquosa. E no sangue, a mesma coisa acontece. Se você deixá-la em repouso, uma amostra, uma alíquota de sangue em repouso, ela vai formar uma parte vermelha e uma parte mais incolor, vamos dizer assim, aquilo que a gente chama da parte branca do sangue. Então ele se segrega em partes
diferentes. Se você utilizar o método da centrifugação, isso se evidencia mais por separação de tamanho e densidade de partículas. Com a centrifugação, eu empurro as partículas mais densas para baixo, as menos densas para cima, e você consegue segregar o teu sistema de matéria. Tá? Mas isso a gente vai estudar em separação de misturas. Quando eu faço isso tanto no sangue quanto no leite, o que se verifica? Que tanto um quanto o outro se comportam como um sistema em mistura de natureza heterogênea com duas fases. Então veja, meu caro aluno, minha cara aluna, se você tiver sangue ou você tiver leite, tem aspecto homogêneo. Porém, é uma mistura de natureza heterogênea bifásica. Nem sempre o aspecto visual define a fase, porque esse estudo é mais em nível microscópico. Tá ok? Então, sangue, leite tem aspecto homogêneo, porém são misturas heterogêneas bifásicas. Pegando esse gancho, eu vou colocar aqui nesse cantinho para você. Você já viu fumaça de cano de escape de caminhonete, de caminhão, aquela queimada lá que você vê, por exemplo, de um canavial, ou então uma fumaça grande de um chaminé de uma indústria? Você olha para aquilo e diz assim, nossa, olha quantos gases. Vamos supor que você tivesse uma linguagem mais técnica. Nossa, olha aqueles gases escapando do cano de escape do caminhão, do trator, do ônibus, da caminhonete, lá na queimada, lá na indústria. O que na verdade é a fumaça? Então vem aqui, olha o que é a fumaça. Eu até vou deixar isso aqui no cantinho porque vai me ajudar muito. Já estou te dando uma dica. A fumaça, meu caro, minha cara, é um sistema em mistura heterogênea bifásica. Mas como, professor? Isso tem algum problema, menino? Por quê? Hã? Se é fumaça, é gases. Muito bem. Na fumaça, eu tenho quem? Gases. Verdade. Professor, que gases saem no cano de escape de uma caminhonete, por exemplo? Fundamentalmente, quando você queima derivados de petróleo, sai CO2, gás carbônico, vapor d'água, gases de enxofre, nitrogênio, entre outros. Porém, aquela cor escurecida que você vê lá na fumaça que sai da caminhonete, do trator, do ônibus, do caminhão, o que é aquilo? Marca lá. São micropartículas de carbono em suspensão. Professor do céu, é igual aquele exemplo anterior, isso mesmo. Lá na poeira são partículas sólidas em suspensão, na fumaça também, só que são partículas de menor granulometria, beleza? Aquela cor escura é devido ao fato de ter micropartícula de carbono em suspensão. Se você pegar o dedo e passar no cano de escape da caminhonete, do trator, do ônibus, vai sair preto teu dedo. São o quê? Aquelas micropartículas de carbono. Se você colocasse um pano ou um filtro e fizesse uma aceleração, o que aconteceria? Ficaria retido no filtro quem? Pó de carvão. Então veja, o que é a minha fumaça? Tem aspecto homogêneo. Porém, é o quê? É uma mistura heterogênea bifásica. Então alguns casos são especiais. Sangue, leite, fumaça tem aspecto homogêneo, porém são o quê? Sistemas em mistura heterogêneo bifásico. Beleza? Normalmente se analisa sistemas bifásicos, como esse que nós vimos aqui. Um clássico de prova de vestibular. Isso aqui é maravilhoso. Por quê?
Porque o aluno põe na cabeça que água é substância pura. E água mineral? É substância pura mineral. Tem nada a ver. Cientificamente, o que é a nossa água mineral? Não é nada mais, não é nada menos que água mais sais dissolvidos. Traduzindo, se esses sais estão dissolvidos, isso aqui é um sistema em mistura homogênea. Opa! Aonde? Então venha comigo. Primeiro, vamos analisar a água mineral sem gás. O que eu teria aqui? Aguinha no meu potinho. Aqui dentro tem quem? A água mais os sais que estão dissolvidos. Por exemplo, tem os carbonatos, bicarbonatos de cálcio, magnésio, entre outros. Tem uma série de sais ali dissolvidos. E isso não é característica da água mineral. Então a água mineral não é substância pura. Nunca foi. A água mineral é uma o quê? Mistura. Você poderia me perguntar, mas professor, e a água que a gente bebe não é pura? Não, nunca foi. A água que a gente bebe é a água que passa pelo processo de tratamento de água que nós vimos lá na parte de separação de misturas, aonde é adicionado cloro, flúor, além dos íons metálicos, como, por exemplo, ferro, cálcio, magnésio, que já existem naturalmente na água. Então, não é e nunca foi. Tanto a água da torneira ou potável, quanto a água mineral são misturas. Água pura é a chamada água destilada ou deionizada, que você considera apenas moléculas de água. Então, voltando aqui. A minha água mineral, que é uma mistura de água mais sais dissolvidos. Esse sistema apresenta o quê? Uma única fase. Então, vamos lá. Observe aqui. O que é mesmo a minha água mineral? Uma mistura de água com sais, sem gás. Sem gás. Água e sais totalmente dissolvidos. Logo, isso aqui se consiste em uma mistura. Se é uma única fase, é uma mistura homogênea. Então eu poderia dizer que a minha água mineral é uma solução. Absolutamente verdadeiro. Mas professor, isso aí não tem nada de complicado? Não, não tem mesmo. Mas o que tem de interessante? É o que virá na sequência que eu vou falar para você. A minha tal água mineral com gás. Vamos lá. Primeiramente, que gás é esse? Vou colocar em laranjinha para você. É o CO2. Dióxido de carbono. O gás utilizado em refrigerantes, bebidas de uma forma geral e água mineral, bebidas alcoólicas como cerveja, champanhe, entre outras, e a água mineral, elas têm CO2 dissolvido. E aqui eu tenho o meu primeiro potinho. Aonde eu tenho aqui quem? Água mais os sais que estão dissolvidos mais o gás carbônico, CO2. Mas, professor, como é que eu não vejo? Ótima sua pergunta. A garrafa está tampada. Se ela está tampada, isso aqui, em estudos de física e química, a gente sabe que a pressão interna da garrafa é maior. Tanto que é verdade, quando você abre uma garrafa de champanhe, o fluido escoa. Por quê? Sai de uma pressão maior para uma pressão menor. Então ele escoa. O CO2 está dissolvido aqui dentro. Logo, se o CO2 está dissolvido, isso aqui, e os sais estão dissolvidos, isso aqui se comporta como um sistema que apresenta uma fase. Beleza. É uma mistura. Beleza. Mas, agora que é o detalhe, é uma mistura heterogênea. E apresenta quantas fases essa mistura heterogênea? 2 fases. Professor, posso dizer? Pode. Em exemplos anteriores, o senhor disse para nós que se o meu sistema está dotado de tampa, e aqui esse espaçozinho eu não levo em consideração o ar, eu teria aqui o quê? Eu teria aqui uma fase que seria a fase vapor. O que está nessa minha fase vapor? Verdade, gás carbônico.
porém também tem vapor d'água, beleza? Então eu teria o CO2 e eu teria também vapor d'água aqui dentro. Mas, como é mistura gasosa, é homogêneo, uma fase. Então a minha água mineral com gás e tampada, será um sistema o quê? Em mistura heterogênea bifásica. Uma fase aquosa e uma fase gasosa, beleza? E se eu tirar a tampa, como é que funciona? Mas antes de tirar a tampa, o que eu tenho? Está aqui, eu tenho a minha água, eu tenho os meus sais e eu tenho o meu gás carbônico. E aí, o que você vai fazer, professor? Eu vou chegar aqui e vou abrir a garrafa de água mineral. O que você fez? Eu equalizei a pressão. Como é que é? Eu equalizei a pressão. A pressão atmosférica é igual à pressão dentro do líquido. As pressões são iguais. E aí, o que vai acontecer? Quando equaliza a pressão, começam a surgir o quê? Borbulhas. De quem, professor? Borbulhas do meu gás carbônico, que se desprende e vai embora do sistema. Verdade, professor! Quando eu pego e ponho refrigerante, cerveja, champanhe, qualquer coisa dentro de um copo, ele começa a surgir o quê? Água mineral começa a surgir o quê? Borbulhas. Por quê? Equalização da pressão. Então o gás carbônico, que estava numa pressão maior quando a garrafa estava fechada, na hora que eu abrir, esse gás vai isso o quê? Se desprender do sistema aquoso. Logo, pergunto para você, por acaso aqui não tem o gás? Tem. Não está formando uma fase gasosa? Sim. E por acaso aqui não tem a minha solução formando a minha fase líquida? Continua a ser o quê? Uma mistura heterogênea com duas fases. Água mineral é um prato cheio em vestibular. Tenha isso na sua cabeça. Aprenda esses casos, são importantes. Então vamos lá. Com isso, eu fechei esse conteúdo com 12 exercícios, 12 exemplos, que traz para você uma visão bastante ampla a respeito de sistemas homogêneos e heterogêneos de matéria. Beleza? Aguarde um minutinho e a gente já conversa. Pessoal, com esses conteúdos, nós terminamos estas duas aulas que envolvem os conceitos de sistemas homogêneos e heterogêneos de matéria. É importantíssimo que você analise todos os casos que eu passei para você aqui. Eu também te indico, dá uma olhadinha nos nossos playlists, onde tem outras aulas envolvendo esses conteúdos. Isso é fundamental. Eu agradeço a tua gentileza. Vai lá, dá teu likezinho nas aulas de hoje. Faz a sua inscrição no nosso canal. Notifica lá o sininho para receber quando novas aulas estão surgindo. E por favor, compartilhe com os seus colegas. É importante para eles e é importante para que a gente também continue a dar prosseguimento aqui nos nossos conteúdos. Quando você tiver alguma dúvida, alguma dica, faz os comentários, pede alguma aula, pede algum exercício. Estamos aqui para isso. Vem comigo, fica comigo, vamos juntos nessa. Um abraço.